de Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Caravaggio, aqueles pintores renascentistas, né? Em que a visão de anjo geralmente é uma criança, geralmente cabelinho loirinho, né? Fechadinho, olhinho azul, com duas asinhas e uma coroa, uma auréola, né? A auréola sobre a cabeça. E todo mundo vê o quadro e acha lindo e maravilhoso, né? Mas essa é uma visão ocidental. A visão oriental, a visão bíblica é diferente. Nós vemos os anjos geralmente em forma de varões, homens, e uma categoria deles em formas bem esquisitas, bem bizarras, né? Que eu acredito que nós não suportaríamos nem ver, de tão esquisito que é. Então não é aquela criancinha bonitinha, né? A gente costuma ver em quadro, é bem diferente, né, irmãos? Então, quer dizer, ou até mesmo alguém que vê anjo na igreja. Às vezes, não, o anjo está passando pela igreja e tal. Aí você fica procurando, você não vê nada, né? Está com a bandeja de ouro, mas você não consegue ver, né? Pode ser que está ali, pode ser que sim, né? Mas, né, irmãos, vamos entender quem são os anjos nesse estudo? Bom, como nós vimos aqui, ó, anjo em hebraico é malach, né, irmãos? No grego, ângelo. E ambas essas palavras significam mensageiro. Mensageiro. Os santos anjos são mensageiros daquele que os criou. Claro, mensageiros de Deus. Os anjos caídos são mensageiros de Satanás. Nós vamos ver mais para frente também os anjos caídos, né? O Deus deste século. A forma latina angelus, dessa forma latina aqui, romana, surgiu a palavra anjo que nós conhecemos hoje. O termo anjo, tanto no hebraico como no grego, pode denotar, né, pode significar mensageiro humano ou celestial. Tanto humano quanto celestial. Por quê? Porque a palavra anjo é mensageiro. E existem versículos na Bíblia, contextos na Bíblia, em que pessoas são chamadas de mensageiros. E a palavra é traduzida como malach, como ângelo. É assim que vai ser traduzido. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que, por exemplo, Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20, e as cartas para as igrejas. Ao anjo da igreja que está em Sardes, né? Ao anjo de Filadélfia, escreve. É o anjo que está em Laodiceia que escreve. O anjo ali quem é? É o pastor da igreja. Embora alguns entendam, né, alguns estudiosos da Bíblia entendam que é anjo mesmo, um ser celestial, né? Porque o livro de Apocalipse ele é bem vasto, destaca muitos anjos, né? Mas ali no começo, quem é o mensageiro? É o anjo da igreja, é o anjo, que é o pastor, é o mensageiro. Ou será que um ser celestial iria se apresentar diante da igreja e iria ler uma carta para eles? Será que isso poderia acontecer? Será que isso procede? É bem esquisito, né? Imagina o anjo da igreja que está aí, imagina um ser celestial lendo uma carta, né? Nós entendemos que é o pastor da igreja. Tá? Um exemplo muito interessante, né? Como aqui está, por exemplo, em 1 Reis 19:2, Ageu 1:13, para se referir a mensageiros humanos. Embora em 1 Reis 19 também tem celestial, então nós temos que ir. Vamos ler aqui, vamos destacar aqui. 1 Reis 19, vamos ler. Por exemplo, vocês sabiam que o rei Davi foi chamado de anjo por algumas pessoas? Chamado de anjo, nós vamos ver também. 1 Reis 19,
versículo 2 e versículo 7. Vamos ler o 2 depois o 7. Tá bom? Os irmãos podem ler, tá bom? Vocês podem me ajudar. Amém? Para ficar mais atrativo, mais dinâmico, tá bom? Participativo. Tá? Versículo 2 e o 7. Pode ler, irmão, por favor. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim: que façam o deles e outros tantos, se der certo amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como a de um deles. 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Olha que maravilha, né? Você vê no versículo 2, o mensageiro de Jezabel. A palavra mensageiro é traduzida como malá. Mas no versículo 7, o anjo do Senhor também é traduzido como malá, que é mensageiro. É óbvio a diferença, né? No versículo 2 já está traduzido como mensageiro. Percebe, igreja? Então, quer dizer, por exemplo, humanos, né, no Daniel 9:23, verso 11, se refere aos celestiais. Então, em 1 Reis 19, versículo 2, Ageu capítulo 1, versículo 13, exemplos de mensageiros humanos, físicos. Né? Já em Daniel capítulo 9, Gênesis 19, versículo 1, Daniel 9:23, 10, 11, já são celestiais. São celestiais. Quer ver um exemplo interessante no Antigo Testamento também? Malaquias. O próprio nome Malaquias vem dessa raiz aqui, malá. Vem dessa raiz aqui. Tá? Vamos ler Malaquias capítulo 2, versículo 7. 2:7 de Malaquias. Dependendo da versão da sua Bíblia, vai aparecer anjo ou mensageiro. 2:7 de Malaquias. Vamos comparar as traduções? Vamos comparar? A maioria da Bíblia dos irmãos é Almeida, né? Almeida, corrigida ou atualizada. Como é que está na Bíblia dos irmãos? 2:7 de Malaquias. Quem pode ler, por favor? Hoje estou chamado casa de Jacó. Porventura encontrou-se o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Só estão as suas obras. Então, Malaquias 2:7. É um antes de Mateus. É um livro antes de Mateus. Se bem que Miqueias também, o nome Miqueias vem da raiz Micael, Miguel. Geralmente é o mesmo nome, né? É a mesma raiz que também é um anjo. Então não está tão errado, né? Por favor, Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca. Deve os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor, dos exércitos. Isso, ele é o mensageiro. Quem que é o mensageiro? O sacerdote. Tem alguma Bíblia que está anjo? A do irmão Rio está anjo. Percebeu? Anjo é a mesma tradução que mensageiro. Só que no caso que nós vemos aqui, que o irmão leu, é humano, não é um anjo, um ser celestial. Diante desse versículo, nós entendemos que lá em Apocalipse são pessoas. São pessoas, não podem ser seres celestiais. Vocês não estão compreendendo? Tá? Então,